Sejam bem-vindos e eu queria que vocês dessem um feedback aí, falem no chat, se vocês estão ouvindo bem, se o áudio está aparecendo bem para vocês. Esse é um evento de frequências de brilho. Nós vamos ter o segundo episódio dessa série chamada Imersão Ilumina. Parece que as pessoas estão dando feedback, que o áudio está bom, estão conseguindo ouvir, que bom. Então, nós criamos esse evento chamado Imersão Ilumina para que as pessoas pudessem ter acesso às energias de frequência de brilho, pudessem conhecer um pouquinho mais na prática do que se trata, né? Então, nós tivemos um primeiro encontro, domingo passado, onde eu fiz uma sessão de trabalho de marca chamada Estágio 1, que é o primeiro trabalho de marca que a gente faz com alguém que vem receber as frequências de brilho. E se você não pôde assistir esse primeiro episódio, não tem problema, porque ele fica disponível para todo mundo que está nesse grupo, tá? Então, a qualquer momento, você pode acessar o primeiro episódio e sempre que a gente está fazendo algo desse tipo, a gente está transmitindo energia. Então, o que é importante é você se abrir para a energia, tá? Muito mais do que tentar entender aquilo que está acontecendo. Então, esse é o segundo episódio, também ao vivo, também vai ficar gravado para aqueles que não puderem estar presentes agora e também para aqueles que desejam repetir a experiência. Isso é muito bom, porque cada vez que você repete a experiência, é uma nova experiência, uma experiência diferente. A estrutura da meditação será a mesma, mas a sua experiência em cada ocasião é diferente, tá? E você vai aprofundando gradualmente. E nós vamos ter ainda mais 4 episódios, né? Um total de 6. Os demais episódios não serão ao vivo, são aulas que eu gravei que serão postadas de acordo com aquilo que está previsto. Então, eu fico muito feliz com a presença de vocês e muito agradecido também à minha equipe aqui, né? A Carla Lima, o Lucas Gaspar, a Marjorie Rossi, estão aqui comigo dando força, dando apoio, né? Para que tudo saia direitinho e vocês possam receber essas energias maravilhosas de frequências de brilho. Eu estou falando aqui de Alto Paraíso de Goiás, que é na Chapada dos Veadeiros, é um dia belíssimo, céu azul, passarinhos cantando, e é nesse ambiente que nós vamos fazer essa meditação. Conforme foi anunciado, para que você possa fazer essa meditação, você precisa criar uma estrutura de geometria sagrada, no caso, um quadrado. Eu mesmo estou aqui sentado nessa cadeira e eu tenho diante de mim uma almofada e eu tenho de cada lado uma almofada. Então, devido ao ângulo da câmera, talvez não dê para perceber tão bem, mas isso está totalmente simétrico, tá? Então, a distância que me separa da almofada diante de mim é a mesma distância que separa as 2 almofadas laterais. Então, isso, para a mente do ego, não faz sentido nenhum. Mas, para a sua experiência energética, faz toda a diferença de você criar esse quadrado com toda consciência, com toda precisão. Porque em frequências de brilho, nós trabalhamos com as energias pleiadianas. E as energias pleiadianas solicitam de nós precisão. Então, faz diferença na sua experiência se esse quadrado que você está criando está bem feito ou não. Você pode criar esse quadrado com 4 cadeiras, desde que sejam iguais. Você pode usar 4 almofadas, você está sentado no chão em uma almofada e você utilizar 3 lenços de papel para marcar as outras 3 posições. Então, entenda que você ocupa um lugar
e os pleiadianos vão ocupar os outros lugares, né? Então, são 4 seres participando dessa formação de geometria sagrada. Outros chamam também como a meditação da pirâmide sagrada. Então, antes de começar, enquanto vocês também vão organizando o espaço de vocês, lembrem-se que é interessante você estar num ambiente fechado, janelas fechadas, cortinas fechadas, pode ser na penumbra, tá? Avisar as pessoas da casa, se existem outras pessoas, que você vai estar ocupado durante 30, 40 minutos, não é para ser interrompido, né? Desligar qualquer aparelho que faça barulho, chamadas, tudo isso, né? Porque é muito chocante você estar num espaço expandido e, de repente, ser interrompido, né? Claro que numa emergência é diferente, mas, de modo geral, procure se cercar de cuidados para que você possa ter esses momentos com você mesmo e com a sua, a sua guiança espiritual, né? Porque é disso que se trata, né? Uma reconexão com você mesmo, com o seu eu superior e com a sua família de origem, com os seres de luz que acompanham você. Então, esse método, a meditação da pirâmide sagrada, nós utilizamos todos os dias no nível 1 de frequências de brilho, o curso básico, que dura 14 dias. Então, todos os dias nós fazemos essa meditação. E isso nos ajuda a alcançarmos a frequência vibratória necessária para passarmos pelas iniciações. Tá? Então, o que é importante também você saber? Primeiro, que aquilo que eu estou falando aqui não tem tanta importância. O que importa é a sua experiência. Então, é possível que num certo momento eu diga, agora faça isso. Mas você está vivendo lá uma experiência profunda. E aí você esquece o que eu estou falando. Não é para você mudar para outra coisa. Continue na sua experiência enquanto ela durar, né? Então, se eu estiver falando que é o Sol, pode ser que você esteja vivendo a Lua. Então, a sua mente do ego vai dizer assim, está errado, eu estou vivendo aqui a Lua, mas o Miklos falou que é o Sol, deixa eu fazer força aqui para ser o Sol. Não faça isso. Não importa aquilo que eu estou dizendo, o que importa é a sua experiência. Se você está vivenciando a Lua, ótimo, aprofunde-se na Lua, não importa o que o Miklos estiver falando. Está claro isso? Respeite a sua experiência, respeite o seu ritmo, né? Talvez o ritmo que eu esteja conduzindo seja muito acelerado para você. Então, vá no seu ritmo. Ou talvez o meu ritmo esteja muito lento para você. Então, siga o seu ritmo, tá? Respirando e soltando. Isso. Outra coisa importante é você não comparar, que é outra tendência da mente do ego, né? Nossa cabecinha. Sempre comparando. Comparar a minha experiência com a experiência de alguém, da Maria. A Maria falou que na experiência dela, ela viu seres azuis, uma coisa assim fantástica, e eu não vi nada, então eu fracassei. Não, você não fracassou. A Maria tem a experiência dela e você tem a sua experiência. Nunca compare a sua experiência com a dos outros, porque cada um vai ter a experiência que necessita nesse momento da sua existência. Tá? Isso significa que se você fizer essa mesma meditação amanhã, a sua experiência poderá ser muito diferente, porque nós também não somos os mesmos conforme o tempo passa. Tá? Então, essas são algumas orientações importantes quando você faz esse trabalho da formação de geometria sagrada. Quando nós começarmos, será importante você estar com a coluna ereta. Então, algumas pessoas precisam encostar. Eu mesmo estou com suporte, né? Estou com uma cadeira. Talvez você esteja sentado no chão e queira encostar na parede. Tudo bem. Outras pessoas são habituadas a sentar em almofada, com as pernas cruzadas e com a coluna ereta. Ótimo. Não faz diferença. O que importa é que você tenha condições de manter a sua coluna ereta
durante todo o processo da meditação. Não convém você se deitar antes da hora. Quando eu completar a condução dessa meditação, eu vou dizer assim: se você sentir vontade, você poderá se deitar agora. Então, a grande maioria das pessoas gostam de se deitar. Esse será o momento da integração de toda a energia que foi mobilizada durante a formação. E ela é muito importante também. Então, nunca apresse a sua integração. Tem pessoas que são muito aceleradas, né? Então, eu digo assim, pode se deitar. A pessoa deita e em 30 segundos ela levanta e vai ver o celular, o que ela tem para fazer no dia de hoje. Não faça isso. Nós vamos ativar energias. Elas precisam ser integradas. Então, no momento que você se deita, ou você pode permanecer sentado, se preferir, mas é importante você ficar pelo menos 10 minutos, talvez 20 minutos, tranquilo, sem pensar em nada, só se entregando, né? Isso vai ser muito bom para o seu processo. Outra coisa que é importante em qualquer trabalho energético, em qualquer trabalho de frequência de brilho, é você ter água perto de você. Então, estou aqui com a minha garrafinha e é muito importante a gente beber muita água quando nós passamos por processos energéticos. A água pura, ela ajuda você a integrar as energias, tá? Também é bom ter uma caixa de lenço de papel ou um rolo de papel higiênico, caso você precise. Então, essas são providências para otimizar a sua experiência, tá? Outra coisa, não sei se você avisou as pessoas da sua casa, se é que tem outras pessoas na sua casa, mas você é incentivado a fazer sons. Então, eu mesmo, nesse processo, com certeza vou estar em algum momento fazendo sons. E você também, se puder, faça sons. Esses sons, eles não são forçados, eles surgem espontaneamente, né? E isso ajuda a gente a sair da cabeça, né? Porque, veja bem, a nossa mente do ego, essa coisa dos pensamentos, no caminho espiritual, no caminho energético, frequentemente se torna um obstáculo, né? Porque a mente quer sempre entender, quer sempre questionar e controlar, né? Mas, em frequências de brilho, a nossa orientação é exatamente o contrário. É uma entrega, é simplesmente soltar. E a respiração ajuda muito nisso. Então, a respiração, eu vou repetir aqui, conforme eu ensinei na primeira aula, é uma respiração pela boca, em que você inspira pela boca e solta o ar pela boca sem forçar. Uma coisa natural, assim. Então, esse som que eu fiz veio naturalmente, não foi nada que eu forçasse, né? Isso pode acontecer com você também. E podem vir outros sons. E tem pessoas que começam a falar em linguagens, outras linguagens. Tudo é possível. Simplesmente permita a sua experiência, sem questionar, sabe? A mente vai falar, que loucura é essa? O que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo muito barulho? Será que eu estou incomodando alguém? Será que está errado? Será isso? Será aquilo, né? Essa é a mente do ego. E deixa ela, né? Não lute contra ela. Apenas, de vez em quando, você respira, solta e não dê muita importância para ela. Você pode convidar a sua mente do ego para passear lá fora no jardim, ou aguardar um pouquinho, e sempre tranquilizando a mente do ego, né? No sentido de dizer assim, você continua sendo importante, eu preciso de você para fazer meus planejamentos, fazer minhas contas, cumprir os horários, né? Então, no mundo da terceira dimensão, eu
preciso de uma mente do ego saudável e funcionante, funcional. Apenas, quando eu faço exercícios multidimensionais como esse, não há realmente lugar para a mente do ego. Então, ela pode descansar, depois ela volta. Está combinado? Muito bem. Então, vamos lá. Acho que a essa altura todo mundo já teve tempo de se instalar, tendo diante de si uma almofada ou lenço de papel ou cadeira e dos dois lados, simetricamente também, mais duas almofadas para acomodar os pleiadianos. E nesse momento, simplesmente assuma o seu lugar. Se desejar, você pode fechar os olhos, ou, se você se sentir melhor, você pode ficar com os olhos abertos, sabendo que, para uma excelente interiorização, normalmente facilita ficar de olhos fechados. Respira e solta o ar, sentindo seu corpo, sentindo você assumindo este lugar, que é o seu lugar nessa formação de geometria sagrada com os pleiadianos. E sabendo que nos outros 3 lugares eles estão presentes, seres de muita luz, de muita evolução, que respeitam profundamente você, o seu livre-arbítrio, eles não invadem seu campo energético e eles podem atuar para ajudar no seu processo evolutivo, mas para isso você precisa convidá-los. Sinta-se à vontade para fazer isso ou não fazer isso, ou fazer quando sentir-se pronto para isso. O fato é que você está sustentando um lugar e eles sustentam os demais lugares. Para que você se conecte ainda mais, coloque as mãos na parte superior do peito e sinta o calor e a pressão de suas mãos, conforme você traz a sua percepção para a parte superior do seu peito, onde você respira. E com isso, a sua energia fica presente no coração. Toda essa parte superior do peito, energeticamente, é o coração. Respire no seu coração sagrado. Respirando e soltando. Se precisar fazer movimentos do corpo, fique à vontade. Simplesmente soltando e permitindo, num estado de receptividade, assumindo o seu lugar nessa formação, o seu lugar no planeta Terra, o seu lugar no universo. Saiba que você tem um lugar que é seu de direito e que ninguém pode ocupar o seu lugar. Você é único. É como a peça correta no quebra-cabeça. Simplesmente soltando e ancorando a sua energia através do seu lugar. Esse lugar que você ocupa, esse lugar que é seu. E respirando e soltando. Agora,
lembre-se de uma lei universal. Essa lei universal diz assim: para onde você leva a sua atenção, forma-se uma linha de energia. Então, nesse momento, leve a sua atenção para o ser, à sua esquerda. E ao fazê-lo, forma-se uma linha de energia entre vocês. Respirando e soltando. Não tente fazer as coisas acontecerem. Simplesmente soltando, sem esforço nenhum e permitindo. E a sua experiência energética pode ser muito diferente daquilo que eu estou falando. Permita. Aquilo que acontece com você é aquilo que é necessário para você nesse momento. Se você não estiver sentindo nada, não se preocupe. Tudo acontece no momento preciso em que tem que acontecer. Simplesmente solte, compreendendo que a base dessa formação já está formada em certo nível. Porque quando você levou a sua atenção para o ser à sua esquerda, ele também levou, ele ou ela levou a atenção para o ser à esquerda e assim por diante. Então, ancorou-se a base da formação. Você ocupando o seu lugar na base da formação. Respirando e soltando. Oia cheia roia, Inayarama canta. Respirando, soltando, permitindo seus sons, seus movimentos, permitindo. Abra-se ao seu ser multidimensional. Abra-se a tantas possibilidades que existem nesse momento para o seu ser multidimensional. Abra-se para as energias pleiadianas aqui presentes, dando sustentação à sua experiência. Respirando e soltando. E agora, leve a sua atenção para o ser à sua direita. Ao fazê-lo, forma-se outra linha de energia entre vocês. E na medida em que todos que estão participando dessa formação fazem o mesmo, a base da formação expande. Ela muda de alguma forma. Permita-se expandir junto com essa base.
E você aprofunda o seu ancoramento no seu lugar da base da formação. Abra-se para a fluidez dessa base. Soltando. Receptivo ou receptiva. Talvez tenha a sensação de estar se liquefazendo. Permita, solte, aprecie e respire. Simplesmente soltando. E leve a sua atenção para o ser diante de você. Ao fazê-lo, forma-se uma linha de energia entre vocês. E com isso, a base é fortalecida. Ela cresce, ela expande ainda mais. Sinta o poder, a força dessa base. E sinta como você ancora ainda mais no seu lugar. Simplesmente soltando, simplesmente sendo, fluindo, permitindo a sua experiência, sem querer entender, sem classificar, sem comparar, simplesmente soltando cada vez mais, nessa fluidez da base, onde você ocupa o seu lugar, 100% ocupando o seu lugar, sem medo, sem culpa, sem se preocupar com absolutamente nada, exceto estar presente, totalmente presente na sua experiência, respirando e soltando, permitindo. Talvez você sinta ondas de alegria ou de paz, ou talvez algo totalmente diferente. Simplesmente solte e permita. A experiência multidimensional não segue a lógica da terceira dimensão. Muitas coisas são possíveis. Muitas possibilidades são viáveis e legítimas. Quanto mais você ancora a sua multidimensionalidade nesse corpo físico, reinstalando através das células, melhor você poderá lidar com as questões da terceira dimensão. E mais conexão você fará com a sua família de origem extraplanetária, recebendo os ensinamentos, o conhecimento e a sabedoria que eles estão prontos para enviar para você, na medida em que você dá permissão. Respirando e soltando.
E agora nós vamos fazer contato com uma energia, com uma consciência que é conhecida como ápice. O ápice é uma luz. Muitas vezes ela fica no alto, mas pode ser que para você surja em outro lugar, do lado ou atrás ou embaixo, porque nos reinos multidimensionais é muito diferente do que na terceira dimensão. Enfim, a sua consciência a essa altura já localizou um ponto de luz. E esse ponto de luz é o ápice. Ao levar a sua consciência na direção do ápice, você vai cumprimentar o ápice, você vai saudar o ápice à sua maneira. Pode ser simplesmente dizendo oi, totalmente informal, ou pode ser uma reverência, mas é importante você cumprimentar essa consciência, esse ponto de luz, que talvez esteja lá em cima ou em outro local. Você leva o seu foco de percepção na direção desse ponto de luz e cumprimenta à sua maneira. E o que acontece é que o ápice responde, enviando a sua energia para você. Receba. Abra-se para receber a resposta do ápice para você, soltando e permitindo-se estar ainda mais receptivo ou receptiva, recebendo essa luz, essa vibração, essa frequência de que você necessita. Não precisa fazer nada. E se você estiver muito sonolento ou sonolenta e mal está conseguindo acompanhar o que eu falo, saiba que esse é o estado ideal em que você pode estar. Não lute contra isso. Significa apenas que você está mais receptivo e receptiva para essas energias multidimensionais que são suas, porque você é um ser multidimensional. Apenas se esqueceu disso. E chegou o momento da reconexão. Porque a Terra já fez a sua transição. A nova Terra já está presente, vibrando uma vibração muito mais elevada. Facilitando o nosso reencontro com a nossa essência, com o eu sou. Abra-se a eu sou. Na medida em que cada um dos seres dessa formação levou a atenção ao ápice e recebeu a luz, a resposta do ápice, ancora-se a energia da pirâmide sagrada na base da formação. Respirando e soltando. Abra-se
a essa energia maravilhosa da pirâmide sagrada. É como se você houvesse sido transportado para um outro ambiente. E você pode soltar, pode confiar. A sensação pode ser aquela de estar voltando para casa, assumindo o seu lugar. Podem haver outros seres, sua família de luz, anjos, respirando, soltando, permitindo suas sensações, suas emoções. Aprofundando a sua receptividade. Compreendendo que não tem nada para você fazer aqui. Trata-se de simplesmente ser. Ser quem você é. E você pode dizer em voz alta: eu sou. E a luz expande. E a luz expande. E a luz expande. Eia Sheia Hoya Ekiata. Inayarama Ekiata. Ishvarayarama Ekiata. Inayarama. Eia Sheia Hoya. E respirando e soltando. A partir de agora, se sentir vontade, você pode se deitar para integrar a energia dessa formação. Se você se sentir melhor permanecendo sentado, você pode. Mas o que é importante é que você permita uma plena integração, relaxando, soltando, entregando-se, sem nenhuma agenda, sem nenhuma preocupação, derretendo na fluidez. Lembre-se de beber muita água nos próximos dias e registrar a sua experiência. Muita luz e muito amor.